Gente, era pro vídeo de hoje ser do livro Da Volta ao Mundo 80 Dias, mas eu ainda não tive tempo de terminar, então eu vim aqui e resolvi fazer esse vídeo que eu queria fazer também há muito tempo e espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre como incorporar a leitura no seu dia a dia. O cenário tá um pouco diferente, mas é porque o vídeo de hoje vai ser um pouco mais descontraído, não vai ser nada sério. Eu só vou dar algumas dicas que eu mesma uso pra ler cada vez mais. Apesar de eu não estar conseguindo ler tanto nas últimas semanas, porque por conta do trabalho, tô ficando muito ocupada por causa do trabalho. Pra quem não sabe, eu sou designer de interiores, eu faço projetos para as casas das pessoas. E isso, obviamente, demanda uma boa parte do meu dia, né? O horário comercial, das 9 às 18, mas tem vezes que eu acordo mais cedo pra trabalhar mais, enfim. Vou começar falando as coisas que eu fazia quando eu comecei a ler lá atrás. Eu definia uma meta bem simples, bem baixa, bem realista, pra eu bater essas metas, me sentir bem e sempre querer ler mais. Então, eu colocava uma meta de ler pelo menos 15 minutos no meu dia, ia lá, colocava um timer de 15 minutos, lia 15 minutos. Se eu achasse que eu quisesse ler mais, eu lia mais. Mas se eu achasse que eu já tava de saco cheio, eu parava, não continuava, não ficava forçando. E sempre que eu batia essa meta de 15 minutos do dia, sempre me dava forças pra ir no outro dia ler mais 15 minutos. E com o tempo eu fui aumentando essa meta, então de 15 minutos eu fui pra 30 minutos, depois 1 hora. E agora eu não tenho realmente uma meta de quantos minutos ler por dia, mas eu sempre coloco uma meta de páginas hoje em dia. Hoje em dia eu tento ler pelo menos 100 páginas por dia dos livros que eu tô lendo, né? Então, se eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, eu tento ler 100 páginas de um, 100 páginas do outro. Se eu não conseguir, tudo bem, eu tento no outro dia. Mas é uma meta que quando eu bato, eu me sinto muito bem comigo mesma e ajuda demais a avançar nas leituras. Estabelecer também uma meta de quantos livros você quer ler por mês também pode te incentivar muito a querer ler mais. Então, atualmente eu tô com uma meta de 3 livros por mês, 3 ou 4 livros se eu estiver muito inspirada para ler. Mas também, gente, qualquer meta que eu estiver colocando aqui, que eu estiver falando pra vocês, ninguém é obrigado a bater essas metas pra se sentir leitor. Não é nada disso, mas essas metas me ajudam a ler cada vez mais e manter um ritmo de leitura. Escolha sempre livros que você esteja interessado a ler, não livros que você acha que você precisa ler, como por exemplo os clássicos. Muitas pessoas leem clássicos porque elas acham que precisam. Claro que clássicos são leituras muito boas pra gente ir fazendo ao longo da vida, mas não são leituras obrigatórias que a gente precisa ler. Então, se você for ler clássicos, leia aqueles clássicos que você esteja realmente interessado, não aqueles clássicos que todo mundo tá lendo no momento. E às vezes você nem quer ler clássicos, você quer ler só romances ou quer ler só fantasia, então leia sempre o que você quiser, gente. Crie uma rotina fixa pra você ler. Por exemplo, de manhã, de tarde ou de noite. Escolha um horário que você sabe que você tem bastante tempo e vontade de ler. Então, pra mim é de manhã, eu gosto de ler de manhã. Eu gosto de acordar cedo pra ler. Eu sinto que quando eu acordo cedo pra ler, eu leio mais, eu me divirto mais com a leitura, eu entendo mais o que eu tô lendo. E de tarde eu realmente não tenho tempo. E de noite eu quero relaxar, não quero ficar forçando muito o meu cérebro, a não ser na hora que eu tô indo dormir. Aí eu pego ali o livro que eu tô lendo, dou umas lidas em algumas páginas e durmo, porque ler, principalmente de noite, pra mim me dá sono, então me ajuda também a dormir a leitura. Crie um ambiente confortável para você fazer suas leituras, então um ambiente que tenha uma iluminação boa, que tenha um lugar bom para você ficar confortável, e coloque sempre o celular e outras distrações longe de você para não atrapalhar o seu momento de leitura. Se você não tem tanto tempo para ler, mas você quer ler, experimente outros formatos de leituras, por exemplo, o audiobook. O audiobook é uma leitura falada, então você vai colocar no seu fone de ouvido a leitura que você quer. Tem várias leituras de vários livros no YouTube em forma de audiobook, então se você tiver que fazer alguma outra tarefa, coloca um audiobook para escutar, que você vai estar lendo do mesmo jeito o livro. E, gente, sejam pacientes e persistentes, porque criar um hábito é ser persistente. Você não vai criar um hábito do dia da noite ou em uma semana.
criar um hábito leva muito mais tempo do que a gente pensa que é realmente. E o que a gente precisa mesmo é ser persistente e paciente para criar o hábito da leitura. Então, gente, foi isso, as minhas diquinhas nesse vídeo aqui um pouco mais descontraído, com barulhos e aviões passando. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo.